informação é tudo. Trouxe aqui dados alarmantes sobre o consumo da moda. O Brasil produz, em média, 170 mil toneladas de resíduos têxteis por ano. E apenas 20% de todo esse resíduo é reciclado. Ou seja, 136 mil toneladas de roupas acabam em lixões e aterros sanitários. Isso coloca o Brasil em um dos piores lugares onde se trabalha com reciclagem. Ele só fica atrás do Iêmen e da Síria. E agora, falando com você e o seu guarda-roupa, porque hoje o assunto é sobre isso, apenas 30% das peças que a gente tem no nosso guarda-roupa realmente fazem sentido pra gente e são usadas. As outras 70% ficam lá esperando um dia, uma hora, um crush, sei lá, um evento que talvez ela possa ser usada. Agora que a gente já conversou um pouco, eu acho que vocês estão preparadas para a gente conversar sobre a parte de o que fazer com as peças que têm uma vida útil pela frente. As soluções são as mesmas desde que o mundo é mundo. Você pode doar ou você pode vender. Vamos começar falando sobre doações. Então, lembrando que as peças que não estão em condições de uso, elas têm um outro fim que a gente já conversou sobre, e tem as peças que a gente quer doar, não quer vender, quer doar. A primeira coisa que eu sempre faço no meu processo de desapego é dar a peça para alguma amiga minha que eu goste muito. Tem uma amiga minha, que eu não vou dizer quem é, mas que está aqui com a gente e trabalha como nossa produtora, que tem uma história sobre isso. Há um tempo atrás eu comprei um body para ir num casamento e tava calor, eu ia de cropped, daí esfriou, eu saí correndo, eu comprei um body e o único body que eu achei foi um body preto numa loja que vendia peças para balé, para dança. E eu comprei o body e ele foi muito útil naquele dia e eu amei aquele body, e aí depois eu não usei pra nada. E ficou lá o body. E aí, então, eu lembrei que minha grandíssima amiga faz dança e entreguei pra ela o body. Deu 2 dias, ela já estava usando o body. Então, doar pra alguma amiga, pra alguém, pra algum conhecido que você sabe que gosta daquela peça ou que vai usar aquela peça é uma excelente alternativa para começar o seu processo de desapego. Outra alternativa super legal e consciente é doar para instituições da sua cidade. Existem várias instituições da prefeitura, da própria comunidade, que recebem essas peças de doação e eles mesmos fazem a seleção para enviar para uma família ou algum indivíduo específico que precise dessa peça e que eles já sabem ali o tamanho, a numeração, então eles vão encaminhar certinho. E também existem bazares, a gente conversou sobre isso no primeiro episódio, que existem bazar de igrejas, bazar filantrópicos que recebem essas doações e que usam o valor da venda para aplicar nos seus projetos, que na maioria das vezes contribuem demais para o desenvolvimento social. Hoje eu tô pegando no pé de vocês, gente. Esse assunto é um assunto que mexe comigo, sabe? É um assunto que eu gosto muito de falar, então pra mim por mim eu ficava até 11 horas da noite contando pra vocês como tem milhões de formas de você desapegar. Mas vale lembrar que uma vez que você adquiriu aquela peça, é sim sua responsabilidade dar um fim digno àquela peça. Quanto mais inteligente for a sua compra, menos esse tipo de resíduo você vai ter na sua casa. Então esse primeiro momento, agora que a gente está entrando nisso, vai parecer um buraco sem fundo, mas se você organizar as suas compras e souber direitinho para onde mandar os seus desapegos, você vai aí arcar com a sua responsabilidade sem grande dor de cabeça. Outra coisa importante também, que eu tava falando sobre responsabilidade, vou continuar no link aí. Não é legal, não é de bom tom você juntar todas as suas peças, colocar num saco e transferir o seu BO para outra pessoa. Então faz parte da responsabilidade que eu comentei com vocês, que você já entregue as peças para os destinos corretos. É mancada, chato, feio e bobo você encher um saco simplesmente e colocar lá em algum lugar e pedir para alguém resolver essa situação para você. Quando você for fazer o seu processo de desapego, já coloca ali 3 caixas, 3 sacolas, 3 ecobags, 3 sei lá o que você possa colocar. As roupas que não tem mais condições de uso, as roupas que você quer doar e as roupas que a gente pode, que agora entra a parte interessante, revender e vender para brechó. E agora chegou a hora mais esperada, vamos falar sobre como vender essas peças. Lembrando, já comentei com vocês sobre a responsabilidade ser da gente mesmo, as coisas que a gente compra, então piriri pororó. Então, quando você for vender as suas peças para um brechó, mesmo que não seja para um comércio brechó, que seja para suas amigas, que seja para algum parente, para alguma inimiga, sei lá, para quem você for vender sua roupa, você precisa ter algumas
consciências na hora de fazer os seus desapegos e comercializá-los. A maioria dos brechós cada um tem a sua forma de trabalhar, mas na maioria dos casos, em grande maioria dos casos, as formas de receber essas peças são a seguinte: você pode deixar a sua peça como um produto consignado, que você vai receber o valor das peças que forem vendidas. Uma dica para você que é dono de brechó: se você for usar essa técnica por experiência própria, seja muito organizada, porque é muito difícil esse controle. Você pode também fazer uma troca, você leva uma peça, pega um valor e você já faz a sua troca, ou você pode também receber um pagamento à vista ou um pagamento a prazo. O pagamento a prazo, ele é comum no mundo second hand, porque normalmente os brechós, eles são empresas que trabalham com poucos recursos que ficam disponíveis ali a toque de caixa, então eles precisam primeiro comercializar a sua peça e depois repassar o valor para você. Na hora de levar as suas peças, tenha consciência de algumas coisas que são os toques essenciais que vão fazer toda a diferença na hora da sua avaliação. Primeiro que a grande maioria dos brechós trabalham com lotes. No Rota, no meu brechó, o lote mínimo é de 30 peças. Essas peças podem ser bolsas, sapatos, calçados, sapatos, até onde eu sei são as mesmas coisas, né, gente? Eu estou errada, são as mesmas coisas, então são bolsas, roupas e sapatos. E acessórios como cinto, lenços, colar e pulseira, eles entram também na avaliação, mas eles não contam como 30. Então são 30 peças de bolsa, sapatos e calçados, que eu gosto de falar calçados e sapatos. Então 30 peças mais os acessórios, que também são contabilizados na parte financeira, mas na hora do 1, 2, 3, 4, eles não podem ser contabilizados nesse montante de 30. E também é legal falar para vocês que quando o brechó ele determina um lote, não é por frescura, por gracinha, por nada, é por uma logística de mercado mesmo. É impossível calcular, fazer uma avaliação e fazer uma boa proposta de compra quando a gente trabalha com lotes de 3, 4 peças. A conta não fecha. Então é legal você levar uma grande quantidade para que vocês tenham aí uma margem bem legal de negociação. Isso eu acho que nem precisava falar, mas vou falar só para deixar o processo completo aqui para vocês. As peças que você seleciona, tanto para doação quanto para enviar para o brechó, elas precisam estar limpas. Elas têm que estar limpas porque a avaliação precisa que as peças já estejam em bom estado. Cada brechó tem o seu jeito particular de fazer a sua higienização, mas independente do brechó ir lavar ou fazer o processo dele, a peça precisa chegar limpa para ser avaliada. Então é muito importante você ter esse cuidado, porque isso agrega valor ao produto que você está trazendo para vender. Infelizmente, ninguém vai conseguir ficar rico e nadar numa banheira de dinheiro igual o Tio Patinhas vendendo roupa para brechó. Primeiro, que os brechós, eles trabalham com preço final baixo, então, normalmente, o lote também ajuda nessa parte. Então, lembre-se sempre de levar um lote com uma quantidade legal e tenha consciência também de que aquele estabelecimento, ele vai ter todo um custo que precisa já estar agregado, precisa já estar incluso no valor final, que não pode ser muito alto. É muito comum as pessoas reclamarem de preços que estão no brechó e também é muito comum as pessoas reclamarem da avaliação que foi feita. Então essa balança aí, ela precisa estar certinha, precisa ser um negócio bom para todas as partes e você, como eu já disse anteriormente, que é responsável, na verdade, o responsável original por essa peça que está ali parada, você precisa ir com essa cabeça aberta e ter essa consciência de que, além de revender a peça, de te pagar pela peça, quem recebeu a sua peça, ele tem que ter o custo de locação, custo de tempo, custo de higienização, então tudo isso dificulta um pouco a negociação. Outra peça também, outro tipo de peça também, que normalmente as pessoas chegam e falam: nossa, essa peça tá perfeita, tá faltando só um botãozinho, é só colocar um botãozinho que ela fica zero. Gente, se fosse só colocar um botãozinho e ela ficar zero, você mesmo colocava o botãozinho e usava ela zero, não é mesmo? Então, se a peça tem algum defeito, precisa de algum ajuste, saiba que essa peça ela vai ter um valor menor, independente de ser um ajuste grande ou de ser um ajuste pequeno. E falando em peças com ajuste, esse daí é um toque de coração meu para quem trabalha no segmento, que peças com ajustes, elas são bem-vindas sim, pode mandar sim,
mas não tem garantia, entendeu? Não são todos os brechós que aceitam peças que têm ajustes, mas a maioria aceita. Só que essas peças, elas têm um tempo demorado de venda, porque precisa praticamente vir um clone seu comprar a peça. A pessoa tem que ter as mesmas medidas, a mesma altura, e isso dificulta esse processo de venda. Então, às vezes, quando você leva uma peça com ajuste, essa peça ela vai acabar tendo um valor um pouquinho mais baixo de compra, porque é uma peça que quem recebeu vai demorar para comprar. Lembrando que as peças devem sim ser ajustadas quando são adquiridas, para que elas sirvam certinho e fiquem legais, mas só tô falando para você ter uma consciência que depois que você ajustou essa peça ela fica limitada para as próximas pessoas que podem vir adquiri-la. Já conversamos sobre a peça que não tem mais vida útil, já conversamos sobre como doar, já conversamos sobre como selecionar as peças que vão para brechó, e agora, minhas amigas brechós, donas de brechós, eu vou passar o nosso endereço para vocês me enviarem flores e chocolates para comemorar que eu vou falar sobre isso agora. Gente, como levar a peça para o brechó? Isso e isso aqui é completamente diferente disso. Peças que não são de marca também são bem-vindas em brechó. Normalmente se dá preferência para a peça de marca, primeiro, porque essa peça ela já vem com uma qualidade, ela já vem com tecido, ela já vem com aviamento, ela já passa por um processo de produção, por um processo de verificação da peça, que faça com que essa peça tenha uma vida útil mais longa. Mas isso não é regra, existem várias exceções, existem várias marcas que não seguem padrões tão rígidos e que acabam entregando aí por um preço caro peças que não têm tanta qualidade. Em contrapartida, também existem marcas que não são tão famosas, mas que têm sim produtos excelentes, tanto na parte de aviamento, quanto de tecido, quanto de corte, e essas peças são bem-vindas sim. Só não são legais as peças que quando a gente compra fica uma costura aqui, outra costura aqui, ou que fica torta, ou que descostura, e normalmente essas peças, mesmo que elas sejam de marca, elas não devem ser vendidas para um brechó. E como eu disse no começo, é uma dificuldade e é uma dificuldade geral de todo mundo, e todo mundo tem peça parada em casa, tem peça encalacrada lá, que a gente precisa movimentar e liberar essa energia. Então agora a gente vai pra rua perguntar pra galera se realmente existe aí muita peça parada no guarda-roupa.